Ministério Ismael Gontijo. Milagres, o poder de Deus, a salvação. Seja transformado através da unção. Meus queridos, esta é a história mais dramática do fracasso de um ungido de Deus. Nós somos os filhos do Altíssimo, homens e mulheres chamados por uma unção, escolhidos por uma unção de Deus, para sermos arautos e testemunhas, além disso, instrumentos de um poder extraordinário que muda. Um homem poderoso, um homem que nasceu debaixo de uma unção, escolhido por Deus para libertar Israel da tirania e da escravidão dos filisteus. Um homem fortíssimo, um homem consciente do seu valor até um certo momento da sua vida. Começou o ministério da libertação, foi juiz em Israel, era fortíssimo, a sua força era inigualável em todo o mundo. Ninguém podia com Sansão, e esta força era o instrumento do ministério dele para libertar Israel daquele jugo. A Bíblia nos conta que Sansão recebeu esta unção e começou a usá-la. Porém, em determinado momento da sua vida, começou a ser inconsciente de quanto valia e do quanto custava para Deus manter Sansão com aquele poder e com aquela força. Sansão é para nós, irmãos, uma lição de que quando você é ungido de Deus, você não tem volta, você não pode dar folga no seu caráter, você não pode ter atitudes de ímpios mesclados com atitudes de ungido. Você não pode fingir diante de Deus que você ainda é ungido quando você está realizando coisas que estão dizendo através do seu caráter que você não merece aquilo que você diz que é. Muitos homens e mulheres de Deus estão fazendo hoje, neste exato momento, coisas que estão conspurcando e humilhando e desonrando o nome do Senhor àqueles que servem. Tinha um papelzinho e não era uma nota de 100. Muitas pessoas estão hoje humilhando o nome de Deus e dando razão aos inimigos do Senhor de que falem mal do nosso Deus por causa de um caráter torto, de um mau caráter que habita sua alma. Nós somos ungidos de Deus e temos que ser verdadeiros naquilo que falamos, naquilo que fazemos e como agimos diante de Deus e diante da nossa sociedade. Nós não podemos falar uma coisa aqui e sair por aquela porta e fazer outra. Ungidos de Deus não têm este direito. O mundo tem. O mundo faz e desfaz o que quer, mas nós não podemos mentir aqui que somos ungidos de Deus e sair lá fora e o nosso caráter dizer o contrário. É por isso que a igreja está sem poder, é por isso que ser cristão hoje é uma coisa ridícula, é por isso que ser crente hoje é motivo de chacota desse mundo ímpio, errado e pecador. Porque ninguém mais confia na nossa palavra. Porque quando nós falamos, nós não conseguimos honrar o nome do Deus que nós dizemos que honramos. E fingimos com máscaras, dizendo que nós somos santos, que somos verdadeiros e somos leais a Deus. Mas na hora de mostrar o nosso caráter, ele danifica tudo e ele conspurca e ele humilha o nome do nosso Deus. Nossas igrejas têm sido jogadas na lata de lixo social. Por quê? Porque muitos homens e mulheres que estão aqui dentro, ao invés de se converterem a cada dia, eles têm atitudes de ímpios e piores que ímpios, atitudes que viram crime. Amados, a história de Sansão é uma história dramática de como um ungido de Deus fracassa, porque mente, porque ele falseia na hora de agir com a sua unção. Sansão recebeu um ministério do Senhor e depois recebeu a força para implantar esse ministério, que era libertar Israel. Ao invés disso, ele foi chafurdar-se em camas de prostitutas das Filisteias, coisa que ele não podia fazer porque era juiz em Israel, e isso era crime passivo de morte. Mas quando nós, filhos de Deus, pregamos e dizemos: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, então a impiedade chegou até nossa casa. Nós não temos o direito de falsificar aquilo que está nessa verdade.
Se fazemos isso, quando levantamos a mão, não há poder, como nós dissemos. Não há poder na cura, não há cura nenhuma, não há milagre. Minha vida tem milagre porque eu sou exatamente aquilo que eu digo que sou. E quando eu desço da plataforma, eu levanto a mão e o milagre está lá. E é necessário que nós todos façamos isso e vivamos e morramos por essa verdade. Homens e mulheres de Deus têm humilhado o nome do Senhor por esse país e por esse mundo, pregando coisas que eles não vivem, falando de coisas que conhecem, mas não fazem, de verdades que eles não obedecem, porque não querem, porque têm um mau caráter, uma conversão incompleta. Eles domesticam a fé, eles falam dela, mas eles não vivem. Sansão não podia ter falseado com Deus daquela forma. Ele era ungido de Deus, nascido debaixo da unção. Sua unção perpassava a sua vida. Ele era o homem mais poderoso da terra. Ele matou 5.000 soldados armados até os dentes, arqueiros poderosos e profissionais. Ninguém tocou nele. Ele matou 5.000 com uma queixada de um jumento na mão. Era rápido e poderoso. Ninguém tocava em Sansão. Mas a Bíblia nos conta que aquele homem, inconsciente da sua unção e do poder que tinha, começou a mentir para Deus, e a mentir para o seu povo, e a mentir diante da verdade de que ele era Sansão, um homem escolhido por Deus, um homem ungido de Deus. Não existe tragédia maior na vida, meu irmão, quando você mente a respeito do que você é. Quando a sua família descobre que aquele que prega, que aquele que fala não passa de um mau caráter. Quando seus filhos descobrem que você mente em tudo que faz e fala. Não existe tragédia maior do que essa, vergonha. Mas o pior é quando Deus nos confronta diante de verdades, porque nós pregamos e mentimos nessa pregação. Sansão fez isso durante toda a sua longa suja vida, mas ele era ungido de Deus, e ele sempre confiou na unção, e ele achava que essa unção não ia falhar. Meu irmão, falha, e essa unção, quando você mente para ela, ela deixa você sozinho. Não conte com Deus para te livrar quando você, debaixo da unção, mente para as pessoas, e mente para a sua família, mente para a sua igreja, e mente para o seu Deus. Não faça isso, a sua unção vai falhar. A unção de Deus não falha, a não ser quando você mente para ela. Então a Bíblia diz que aquele homem deitado no colo de uma prostitutazinha de 20 anos, Dalila não tinha mais do que 20 anos, e Sansão deveria ser um cinquentão, porque já fazia 30 anos que ele era juiz em Israel. Um homem de 50 anos apaixonado por uma ninfetazinha de 20 anos ou menos, é tragédia certa, é ministério jogado na sarjeta, é nome conspurcado e o nome de Deus honrado. Se esse homem é um servo de Deus, um ministro de Deus, um ungido de Deus para fazer um ministério, ele vai sujar o nome da igreja, vai sujar o nome de Deus e vai desonrá-lo. Ele terá um inimigo poderoso contra ele, chamado Espírito Santo. Lembre-se de uma coisa, meus irmãos: o Espírito Santo não é bonzinho, ele nunca foi bonzinho, não veio aqui para ser bonzinho, ele é nosso consolador. Mas cuidado com ele, porque se você trair e der aos inimigos o direito de desonrar o nome do nosso Deus e desonrar o nome da nossa igreja, você pode ter certeza, ele vai matar você. Fui duro com você. Você ficou escandalizado com isso? Não conte com isso. Ananias e Safira morreram por menos. Ananias e Safira morreram porque mentiram para ele. Há milhares de pessoas que mentem para Deus todos os dias, dizendo que são o que na verdade não são. Sansão era um homem poderoso, tinha unção, todos viam, todos sabiam que era real, mas ele mentia para ele e para Deus quando ele dormia com as prostitutas. Uma hora daquelas a unção dele iria falhar, ia deixá-lo sozinho. Mas a Bíblia diz que no versículo 17, ele chegou uma hora que ele se apaixonou tanto por aquela menina, por aquele escorpião com corpo perfeito e lindo, com aquela boca de mel. Aquela menina dominou, brincou o coração de Sansão de tal forma que ele contou o segredo da sua unção. Aprenda uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs: nós que somos filhos de Deus, nós não podemos andar com ímpios,
Nós não podemos dar a nossa companhia para gente que não tem compromisso com o nosso Deus. Nós não podemos fazer isso de forma alguma. Nós não podemos andar com jugo desigual. No entanto, muitos de nós andamos. Fazemos exatamente o que Sansão fez. Sansão não podia estar na cama daquela menina, mas ele estava, um juiz de Israel, com uma prostitutazinha de 20 anos. O que ele esperava? Tragédia. Ele se apaixonou por Dalila e ali foi a sua morte. Nós não podemos nos apaixonar por coisas do mundo. Nós não podemos olhar por coisas do mundo como coisa boa. Não podemos. Aquela menina não podia nem carregar as sandálias de Sansão, que era o maior ungido de Israel naqueles dias, pois ela tinha o coração dele na mão. A Bíblia diz que Sansão descobriu-lhe todo o coração, contou todo o segredo da coisa mais importante da vida dele, que era a sua unção. Vejo homens e mulheres de Deus fazendo isso o tempo todo, andando com gente que não pode nem passar um pano no seu sapato. No entanto, jogam suas vidas, seus corações, seus compromissos com Deus, tudo fora, em troca de cada coisa tola e idiota, e dão depois aos inimigos o direito de pisar no nome de Deus. A Bíblia diz que ele contou o segredo da sua unção. Sabe o que é, meus irmãos? Quando ele contou aquele segredo, ele entregou a Dalila, sua unção, nas suas mãos. Dalila não podia nem tocar nos seus cabelos. Agora ela tinha o direito de cortar a sua unção, cortar a sua força, pois quando você joga os segredos de Deus nas mãos dos ímpios, os ímpios têm o direito de fazer com eles o que quiser. Isso é o que milhares de homens e mulheres de Deus têm feito. Mas o problema, meus irmãos, é que tem mais alguma coisa em jogo aqui. Tem o nome do Senhor em jogo. O Senhor nosso Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso, que o nome dele não pode ser desonrado por nossa culpa. A Bíblia diz que vendo Dalila, que já lhe havia descoberto o coração, gente, eu digo uma coisa a vocês, os ímpios nos conhecem, eles sabem quando nós temos compromissos com eles. Aquela mulher não tinha compromisso com Deus de Sansão, com o povo de Sansão, com Sansão e com a sua unção. Ela não tinha compromisso com nada. Sansão tinha compromisso com ela. Sansão tirou o compromisso da sua unção e passou para as mãos daquela ninfeta do inferno, porque não cuidou do coração. Meus irmãos, prestem atenção. Hoje vou ministrar a vocês daqui a pouco unções específicas. Cuidem delas, porque Satanás vai tentar roubar essas unções de vocês. E prestem atenção, não existe coisa pior na vida do que você perder a unção. Você vai se esvaziar e morre. Cega. Não andem com gente errada, não se casem com pessoas não crentes, não tenham amigos ímpios, não façam isso porque eles roubarão a tua unção uma hora dessa. Eles farão com que você pise no laço do diabo e de lá você não vai conseguir sair inteiro. A Bíblia diz que Sansão, ele deitou-se nos joelhos daquela menina. Ele não podia nem estar na casa dela. Já Sansão não podia estar em casa. Ele não podia estar no meio dos filisteus. Ele tinha que estar no meio do povo de Deus, com o compromisso inteiro na sua unção. No seu compromisso, ele estava deitado nos joelhos de uma ímpia qualquer, de uma prostituta cara e bonita e perigosa. Nossos corações não podem nos enganar em horas tão dramáticas nas quais nossa unção está em jogo. Todos nós passamos por riscos, mas nós temos que minimizar esses riscos, porque se nós cairmos e nós dermos aos inimigos de Deus o direito de falar contra o nosso Deus, o Espírito Santo vai se voltar contra nós. Isso não é uma boa coisa, porque ele é o pior inimigo que se pode ter, e pela igreja ele mata qualquer um, a mim e a qualquer um de vocês, mas na igreja ninguém toca. Então a Bíblia diz que eles vieram e ela o fez dormir. No versículo 19 diz: e o fez dormir sobre os seus joelhos. O que aquele homem estava fazendo ali? Mas espera aí, como é que um homem consegue dormir nos joelhos de uma mulher e você consegue cortar 7 tranças do seu cabelo e ele não sente? Estava bêbado, com certeza. Em Israel era proibido beber vinho. Então, qual é o problema? Era proibido. Ele era juiz de Israel, Nazireu não podia tocar em álcool de jeito nenhum. Ele estava fazendo tudo ao contrário do que a sua unção lhe disse. Acaso não conhecemos pastores que fazem isso? Acaso não conhecemos missionários? Acaso evangelistas poderosos? Eu tenho um caso, um amigo meu de São Paulo,
poderoso evangelista do Brasil, um sujeito incrível. O sujeito, ele começou a frequentar uma boate, assim, do nada, e logo ele começou a namorar um homem, e virou alguém. E ele achava que não tinha nenhum problema naquilo. E quando eu o confrontei, ele disse: Ismael, eu não acredito que você seja um cara tão radical, eu apenas namorei. Eu disse: você está louco? Sansão não achava nenhum problema dormir nos joelhos daquela menina. Para ele era uma coisa normal, bastava que ele satisfizesse os seus desejos com aquela gatinha, estava tudo certo. Meu irmão e minha irmã, nós sabemos o perigo que corremos quando colocamos nossa opção em risco. Vocês sabem também. E depois que você conhece a verdade, não adianta você tentar desculpar, porque a tragédia é certa, vai devastar a sua vida. Aquele moço perdeu tudo. Ministério foi humilhado e continua ainda achando que tinha razão. Conversei com ele dias atrás, uns 6 meses atrás em São Paulo, tomando um café na Avenida Paulista. Ele foi passando, estava na cafeteria, ele foi passando, pastor e tal. E aí, vai casar? Ele disse: eu estou orando agora com uma mulher, ela é casada, eu estou orando para Deus destruir o casamento dela para a gente casar. Você é louco? Continua doido. O cara continua doente. Aquele sujeito, quando ele caiu, o escândalo foi nacional, passaram os vídeos na internet, ele namorando um homem. Sabe o que é um homem de Deus passar por isso? Sabe o que ele dizia? Isso não é nada, vocês são muito radicais, vocês são pentecostais não entendem as coisas. É louco! As pessoas avisavam Sansão daqui e ele diz: calem a boca, eu sou o homem mais poderoso do mundo. É assim, isso é um testemunho contra ele, porque ali estava o compromisso dele com Deus, e compromisso com Deus, meu irmão, você cuida, porque se você cair e esse compromisso danificar ou humilhar o nome de Deus, o Espírito Santo manda a conta para você pagar, e você vai ter que pagar até o último centavo. Vai pagar até o último milímetro. Então, aquele sujeito completamente maluco: eu não sei, Ismael, mas vocês são tão radicais, é tão natural. Eu só namorei o rapaz, agora sim, agora eu estou fazendo como todo mundo quer. Eu estou orando então para Deus destruir o casamento da mulher, porque ele vai casar comigo. O cara é enfermo, o cara é doente, continua louco. Não prega mais, não tem mais unção para ministrar, não cura enfermos, não expulsa demônio, não faz nada. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus não confia mais nele. Irmão e irmã, cuidado para que o Espírito Santo não perca a confiança em você. Amém? Amém? Então a Bíblia diz que ela foi lá e rapou a cabeça de Sansão. Como é que ela conseguiu? O cara estava dormindo nos joelhos dela e ela conseguiu rapar a cabeça do camarada. O sujeito estava drogado, ele tinha fumado maconha, cheirado cocaína, ele tinha feito alguma coisa que estava completamente travado. Então quando ela gritou, ela acordou. Como é que pode? Gritou: Sansão, levanta-se. Mas a Bíblia diz que ele se levantou e disse: sairei desta vez como as outras vezes e me sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês cuidado, porque o ungido de Deus pode perder a unção, e vocês podem jogar na lata de lixo a qualquer momento. E se vocês jogarem as unções de vocês no lixo e humilharem o nome do Senhor, além de ficar sem unção, Deus vai deixar os inimigos colocarem as mãos de vocês. E quando o inimigo coloca a mão em nós, meus irmãos, ele é inflexível. Satanás é mortal, ele nos mata se estamos sem proteção da nossa unção, que é o escudo. Sansão perdeu a força, mas não sabia. Tem muito ungido de Deus por aí que não sabe que perdeu, traiu a confiança do Espírito Santo, mas pensa que está tudo bem. Não está. Quando pecamos contra o Senhor, as coisas não estão bem, e não adianta se enganar. Sansão se levantou e achou que a unção estava lá, e ela não estava. Sabe por quê? Porque a unção de Deus não aceita mentira na vida de ninguém. Você quer a unção de Deus? Amém? Amém. Quer a unção de Deus? Amém? Amém. Diga: eu serei verdadeiro com ela. Então os filisteus vieram
E pegaram nele. A Bíblia diz: pegaram nele. Sim, porque ninguém tocava no rapaz. Ninguém tocava em Sansão. Agora pegaram nele. Porque sem a unção de Deus, meu irmão, você não tem força, você não tem escudo, você não tem proteção, você não é nada. Sem a unção de Deus, você é igual aos ímpios. A Bíblia diz que eles pegaram Sansão e arrancaram seus olhos. É claro, já que os olhos não serviram para nada, então agora vai ficar sem. Amém? Se ele não teve olhos para ver o perigo no qual estava andando, então que fique sem. É assim que Satanás age conosco quando nós perdemos a unção de Deus. E tome cuidado, meus irmãos. É muito mais sério do que eu estou falando para vocês. Vocês não têm ideia do que é cair nas mãos do diabo, entendeu? Sem unção. Com unção, você parte ali no meio. Com unção, é como nós fazemos. Quando o diabo vem, eu disse: vai me enfrentar. Vai me enfrentar. Ele geralmente corre. Vou fazer isso sem unção para ver. Ele me parte no meio. Ele me mata. E ele tem direito de me matar. A única proteção que eu tenho é a unção de Deus na minha vida. E uma vez que você receber esta unção, nunca mais você pode viver sem ela. Nunca mais. Sansão achou que ele continuava com unção. Ele era tão torto, tão pretensioso, tão arrogante, que ele não percebeu que estava caindo. Ele se levantou e disse: vou sair mais uma vez. Mas ele não sentiu que as tranças não estavam lá. Ungido de Deus inconsciente, meus irmãos, não percebe quando a unção de Deus desaparece. Então a Bíblia conta que eles arrancaram os olhos de Sansão, amarraram ele com 2 cadeias de bronze. Isso para ele não era nada antigamente. E o botaram como um burro velho, arrastando um moinho na cadeia para Moeli. Sabe o que, meu irmão? Homem e mulher de Deus que perde a unção só serve para burro de carne. Eu conheço centenas de pastores que caíram em adultério, jogaram suas famílias fora, jogaram suas igrejas fora e hoje não valem nada, estão na vala da sociedade como lixos humanos esquecidos, porque eles humilharam e envergonharam o nome de Deus e o Espírito Santo deixou-os jogados no nada. São humilhados, perderam suas famílias, seus filhos e hoje choram por uma restauração. E o Espírito Santo diz: não, os inimigos de Deus, eles riram do nome do Senhor, você não tem mais nada. E tem gente que brinca com essa história. Tem um pastor que brinca com essas conversas. Eles não sabem que a unção de Deus se volta contra eles. Não sabem, porque são ignorantes e fazem questão de ser. A Bíblia diz que ele moía aquele moinho, cárcere, e por muitos dias ele moeu aquele moinho, e ele arrastou aquela pedra como um burro mesmo. Eu fico imaginando quantas vezes Sansão tentou chorar, mas os seus olhos não estavam lá para lacrimejar. Quantas vezes o coração de Sansão se arrependeu, mas já não tinha mais um coração diante de Deus, então ele tinha remorso, mas arrependimento era muito difícil. Meus irmãos, prestem atenção. Essa vida bonita e linda que vocês estão vivendo hoje, uma vida gostosa, uma vida maravilhosa, é uma vida de gente ungida e protegida por Deus. Todos bem vestidos, todos saudáveis, todos curados em nome de Jesus, amém? 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 Não tem mais ninguém doente aqui, amém? Porque são ungidos de Deus e têm direito ao milagre, amém? Todos vocês estão assim? Hoje vocês estão assim. Mas se um de vocês arriscar a unção de Deus na sua vida e perdê-la, você vira um lixo social e jamais você vai conseguir voltar. É irremediável. Por isso, nessa noite, queridos, é uma noite de unção. E quando eu descer dessa plataforma, eu vou dizer mais de 200 unções. Você vai escolher uma e vai levar para sua casa. E nunca, mas nunca mais você vai poder mudar. Nunca mais você vai poder perdê-la. Nunca mais você vai poder traí-la. Nunca mais você vai poder desprezar a sua unção. Nunca mais você vai poder agir como um ímpio age. Você é ungido de Deus. E aqui na igreja, você será a mesma pessoa do seu trabalho e na sua casa. E não me vem com essa história de chegar em casa e você é um maldito mau marido, mal educado, agressivo, que
bate na sua esposa. A partir de hoje, se você for assim, é melhor você não pegar essa unção. Ela vai se voltar contra você. Aqui não há mais como você ser uma coisa na igreja, terninho, gravata, bonitinho, e chegar em casa um demônio. Aqui você não mente mais, meu irmão. Unção de Deus não deixa você mentir. Sansão mentiu e morreu pela unção, pela mentira que ele contou para sua unção. Ele começou a mentir diante de Deus. Então Deus colocou o Sansão poderoso para moer milho como um burro. A Bíblia diz que depois de meses, e Sansão moía lá naquele cárcere, abandonado e esquecido pelos amigos, pelos poderes, pelas riquezas, pelo dinheiro, pelas famílias. Ele era juiz em Israel e tinha grandes honras. Depois de meses que ele estava sozinho ali, porque os filisteus não deixavam ninguém visitar Sansão, não pode esquecer que não tinha essa moleza, não. Sansão era um troféu, e a Bíblia diz no versículo anterior, diz: vencemos, o nosso Deus Dagom venceu o Deus de Israel. Sabe o que isso significa, meu irmão? Uma humilhação por nome do nosso Deus, que é o que nós fazemos quando jogamos nossos soldados. Os índios diziam: lá vai o crentinho safado, lá vai aquela mulherzinha à toa. Você é uma ungida de Deus. O mundo falar isso de você, sendo mentira, a sua unção se volta contra ele, te protege e destrói o ímpio, porque honra o nome do Senhor, e no nome do Senhor ninguém pisa. Mas vai você perder a sua unção para você ver. Os ímpios falam e diz: cadê o Deusinho dele? E Deus se irrita com você, porque ele não pode falar nada, porque Deus fica humilhado em sua culpa. Cuidado, meu irmão. Eu ando com o Espírito de Deus e a minha vida é verdade. E eu sei que tudo isso que eu estou pregando para vocês, estou pregando para mim também. Eu não posso colocar o pé no laço. Eu não posso arriscar um minuto sequer. Eu não brinco com essas verdades. Eu tenho 5 Facebook, nós temos vários canais de internet. Eu não falo com ninguém. Na maioria das vezes que vocês conversarem, vocês não estão falando comigo, estão falando com os meus assessores. Mas quando eu falo com alguém, falo com alguma mulher, eu falo no público e eu não permito que falem nada em privado. Eu cuido da minha unção. Sabe por quê? Eu sei quanto vale isso aqui, meu irmão. Sabe, eu conheço o preço que eu paguei para estar aqui. Não foi barato. Oh, por Deus. Sansão estava caríssimo para Israel. Agora ele era motivo de humilhação do nome de Deus. Então a Bíblia diz que eles levaram um dia de festa, estavam lá no oba-oba, e tal. Eles pegaram Sansão para ser o palhaço da corte. Preste atenção, meu irmão. No dia que você perder a sua unção, você vira palhaço de ímpio e todos rirão de você. Está amarrado. Amém? Está amarrado isso na minha vida. Aleluia. Tem que estar amarrado mesmo. Então a Bíblia diz que eles foram lá no cárcere, buscaram Sansão, trouxeram, empurraram para dentro daquele templo. Estava cheio de gente lá, tinha umas 30 mil pessoas lá. Quem estava lá? Dalila. Dalila era a heroína do seu povo. Sansão nunca soube de uma verdade. Ele vivia no meio do povo errado, com a mulher errada, com a unção dele, entendeu? Misturada com gente errada. Saiba de uma coisa, meu irmão: os ímpios não traem seu povo por você. Nunca, menina, menino. Se você desvia da igreja e vai andar com seus amigos para os botecos, no dia que sair uma briga, você é o que leva um tiro. Eles não traem uns aos outros por você, eles traem você sempre. O ungido de Deus é sempre aquele que morre no final. Nessa história também. Sabe por quê? Porque deu aos ímpios o direito de zombarem do nome do seu Deus. Nós não temos esse direito. Então a Bíblia nos conta que levaram Sansão para ser o palhaço daqueles ímpios. Aqueles homens que não podiam nem limpar a sandália de Sansão, agora riam-se do ungido. Então a Bíblia diz que Sansão com certeza, quando ele palpou aquelas duas grandes, os 2 pilares do templo, com certeza Sansão chorou ali. E Sansão se amargurou duramente. Ele escutava a voz de Dalila, e
Dalila sendo exaltada como heroína do seu povo, e ele humilhado, destruído e acabado, sendo ele o homem mais poderoso do mundo, um dos homens mais honrados do seu tempo e da sua geração, agora ali, como um mendigo qualquer, como um escravo, como um Zé Ninguém, como um trapo humano, e ainda riam-se dele, um homem que ninguém podia olhar para ele, agora riam-se dele e ele não podia fazer nada. Esta é a situação do ungido, meus irmãos, quando cai nas mãos dos ímpios. Esta é a sua situação se você entregar a sua unção para gente que não tem nem possibilidade de ser seu amigo. Tome cuidado com as amizades e as companhias erradas. Sansão não tomou e perdeu a unção por isso e morreu por isso. Então a Bíblia nos conta que ele ali, abraçado aquelas duas colunas, e sabia que aquelas colunas eram os fundamentos daquele templo, Sansão chorou amargamente, ouvindo a voz e as risadas e as gargalhadas de Dalila. Aquilo dilacerava seu coração, porque a unção de Deus, as lembranças da unção de Deus, aquilo feria ainda mais seu coração, porque ele não escutava a voz de Deus mais. Deus não falava mais com ele. Não existe uma coisa mais dramática e horrível na vida quando você é filho de Deus e por um erro seu você deixa que os inimigos afastem Deus de você por zombarem do seu Deus por um erro seu. Você vê, é uma oquidão horrorosa que se expande, esmaga e desertifica a alma. Sem unção você não vive. Eu sei a minha unção, não passo meia hora, eu morro, e a unção que eu tenho é real e verdadeira. Sem ela eu não sou ninguém e não posso abrir a boca e nem pisar numa plataforma. Eu não consigo falar, não consigo fazer nada. Aí a Bíblia diz que ele se inclinou. Ele se inclinou, a Bíblia diz que ele se inclinou. Ele deveria ter se inclinado diante do Senhor, agora se inclina diante daquelas colunas e diz: morra eu com os filisteus. Ele não diz: Senhor, que morram os filisteus e depois morro eu. Não, ele diz que eu morra, Senhor. Agora ele tinha que pagar pelo erro, e sabia que o pagamento era ele, e sabia que a sua unção voltaria para matá-lo. Não havia como sair, a sua unção o mataria mesmo, e ela só voltaria se ele se colocasse como a própria oferta por ela voltar. Quando ele disse: Senhor, só mais uma vez a unção não veio, mais uma vez não veio, mais uma vez não veio, ele disse: morra eu. A unção diz: ok, por você eu volto para matar você. Lembrem-se de uma coisa: unção de Deus desprezada e traída mata, meus irmãos, mata você. Se você trair essa unção, e você não é melhor do que Sansão, eu também não sou e ninguém é. Esta é uma responsabilidade que precisamos entender. Ninguém é melhor do que Sansão. Sansão era melhor do que nós, eu acho. Só não viu o que nós vimos, né? Só não teve o que nós temos, mas a sua geração era um monstro. Morra eu. Quando Sansão disse: morra eu com os filisteus, então a sua unção voltou e disse: morra você. Eu não estou preocupado mais com os filisteus. Quantos milhões de filisteus vale Sansão? Quantos milhões de ímpios vale você? Quantos milhões de pessoas que não acreditam em Deus vale a tua unção? Quanto você vale, meu irmão e minha irmã? É isso que o povo de Deus precisa aprender. Nós valemos muito, nós valemos a vida de milhões de pessoas, porque somos aqueles que podemos resgatar essa gente do inferno. Um de nós vale milhões. Tanto não sabemos dar valor na nossa unção, jogamos nossa unção fora por qualquer coisa. Muitos gostam de dinheiro, muitos tornam-se verdadeiros mercenários das igrejas. A igreja é só para arrancar dinheiro, só é um curral de arrecadação as igrejas. Graças a Deus essa aqui não é assim, amém? 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 É por isso que eu não aceito dinheiro de igreja. E eu aceito que tire a oferta, também não tiro. Para não dar a impressão de que eu estou atrás de dinheiro, e quando eu levanto a minha mão, todos os milagres que são feitos através da minha unção, depois são conspurcados e esquecidos e escandalizados por pedir dinheiro. Não quero, nunca obrigado, fica com o teu dinheiro. Minha unção, não vendo. Sansão vendeu barato demais por uma menina do inferno. Então a Bíblia diz que ele se curvou, inclinou e disse: morra eu com os filisteus, e se inclinou e a sua força voltou. Mas ela voltou porque ele disse:
Ele era o pagamento pela volta daquela unção. Isto aqui é a história mais triste do fracasso de um poderoso homem de Deus. Uma história horrorosa de um homem que não cuidou da unção que tinha e não prestou atenção a todos os avisos e portas de saída que ele tinha quando ele precisava de afastar-se daquele escorpião em forma de filho. A Bíblia diz que caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais mortos que ele matou na sua morte do que matara em toda a sua vida. 30.000 pessoas, uma micharia. Ele tinha que estar liderando um exército e arrancar Israel da escravidão. Ele não fez e complicou, porque matou 30.000 líderes. Agora eles não tinham Sansão para protegê-los e os filisteus estavam querendo vingança porque mataram os líderes deles. Imagina o problema que Israel viveu. Ainda complicou mais, porque o ungido de Deus, quando não tem responsabilidade com a sua unção, ainda complica a igreja. A sua unção, meu irmão, presta atenção, quando você não cuida da sua unção, você deixa os inimigos se levantarem e sujarem o nome da igreja. E a igreja, meus irmãos, pertence ao Espírito Santo. Cuidado com ele. Se você tocar na igreja, ele se levanta contra você. A igreja é santa, a igreja é pura e a igreja é a coisa mais importante deste planeta. Se você, com a sua irresponsabilidade, para com a sua unção, deixar que os inimigos pisem no nome da igreja, você pode ter certeza, você está morto. Eu não preguei o amor a você essa noite. Desculpe, querido, o ungido de Deus não pode ficar ouvindo só palavras amenas. Nós estamos em tempos de guerra. Satanás é um inimigo à nossa altura. Prestem atenção, ele é inteligente, e é forte, e é velho, e ele sabe todas as estratégias de como nos destruir e destruir nossa unção. A primeira coisa que ele faz é destruir a tua unção, tirar a sua autoridade, proteger, arrancar você do escudo que te protege, que é a tua unção de Deus. Prestem atenção nisso a partir de agora. Cuidado com o que você faz a partir de agora, porque você vai sair daqui nesta noite ungido em nome de Jesus. E ungido de Deus é responsável morre. Fique de pé, meu irmão. Naquela multidão só ele tinha a cruz, a fim de perdoar o meu pecado. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Terrível sobre si Jesus levou, enorme diferença o mundo fez. Eu lembro seu olhar da minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, que apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz quando ressuscitou meu Jesus. Começou outra vez. Ó meu Senhor, Jerusalém te machucou, Senhor, mas eu também já te neguei.